boa tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela sua companhia, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Vamos direto ao assunto. No programa de hoje você vai ver uma entrevista exclusiva com o governador de Minas Gerais, senhor Romeu Zema. Nós estivemos na cidade administrativa e ele falou sobre leitos hospitalares no combate ao coronavírus, falou sobre medidas que o Estado tem tomado para combater a pandemia, falou também sobre o pagamento do servidor público. Já já você vai ver a entrevista completa com o governador de Minas Gerais para o Alterosa Alerta. Daqui a pouquinho eu trago para você. E você vai ver também que uma pesquisa realizada com moradores de BH e região metropolitana revela que, para evitar que o coronavírus se espalhe, a população admite ficar mais 10 semanas em casa. Muita polêmica agora, que eu vou abrir com vocês daqui a pouquinho. Muita polêmica, quero a participação de vocês. Estamos ao vivo pelo YouTube, pode estar com a gente ao vivo pelo YouTube. Nós vamos apresentar para você a entrevista do governador durante toda a nossa programação aqui, todo o Alterosa Alerta. Gostaria muito que você participasse conosco em todas as redes sociais do Alterosa Alerta, da TV Alterosa, que sem dúvida nenhuma foi uma bela entrevista. Posso dizer para vocês com toda razão. A toda a pergunta que foi feita, de maneira alguma, o governador se furtou a responder. Então, é muita polêmica que vem por aí, tá? Você quer saber o que aconteceu com o Mineirão? Por que a prefeitura de BH não fez? Fica aí que eu vou te contar já já, tá? Eu começo o programa de hoje com mais informações sobre os curados, as pessoas que foram curadas de coronavírus. No mundo, 308.215 pessoas estavam com o vírus e agora estão curados. Foram mais de 15 mil pessoas curadas de ontem para hoje. Tá aí, gente, mais uma vez, a gente abre o programa dizendo para você que o enfrentamento é muito sério, é muito pesado. Mas, acima de tudo, existe sim condições de nós vencermos, sem dúvida nenhuma, esse momento complicado da vida mundial. Passa por uma obediência ao que diz ao Ministério da Saúde, mas passa também por criatividade. É isso que eu tenho falado com você, tá? Mapa na tela para mim, vamos lá. Esse mapa, os dados ainda são de ontem, tá? A Secretaria Estadual ainda não confirmou, não informou para nós o boletim epidemiológico com data para hoje. Então, nós vamos trabalhar com os dados de ontem. A qualquer momento, eu trago para vocês. Casos confirmados, 559. Casos suspeitos, 49.652. 11 pessoas morreram vítimas do coronavírus. Então, esses dados são da Secretaria Estadual de Saúde, oficiais, mas de ontem, tá? Nós estamos aí ontem à noite, o Portal A já informava que o Brasil já passou de 100 pessoas mortas por dia, mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte, muitas mortes confirmadas agora são de pessoas que já faleceram há dias atrás e o resultado só saiu agora. Não quer dizer que de ontem para hoje morreu mais de 100 pessoas. Não, morreram não. Tá? São mortes que estão sendo confirmadas à medida que os resultados dos exames vão sendo entregues às autoridades, aí sim eles publicam, é uma maneira legal, digamos, legal do ponto de vista jurídico, tá? Legal em relação a isso. Agora, vamos lá. Você está esperando a entrevista com o governador. Então, vamos lá. Ontem eu estive na cidade administrativa para entrevistar com exclusividade o governador Romeu Zema. Ao longo do programa de hoje, eu vou mostrar para vocês a nossa conversa sobre temas que têm sido destaques aqui em Minas nos últimos dias. Vamos falar de leitos no combate ao coronavírus, ao Covid-19, sobre os hospitais de campanha. Gente, Bolsa Merenda, que foi comunicada por ele ontem, o isolamento social. Vamos falar ainda sobre o pagamento do funcionalismo público, assuntos que têm sido abordados diariamente aqui no nosso Alterosa Alerta. Acompanhe comigo a entrevista exclusiva com o governador Romeu Zema. Vamos lá, gente, vamos ouvir. Qual a segurança que o senhor, como governador, pode passar para os nossos telespectadores no que diz respeito à gestão dos leitos para atendimento às pessoas afetadas pelo Covid-19, governador? Nós estamos administrando muito bem a curva de crescimento de casos. Minas Gerais, se comparado com outros estados, muitos que têm uma fração da nossa população, estão muito adiante em número de infectados e também de óbitos. Então, Minas Gerais tomou medidas preventivamente num estágio inicial da pandemia e com isso a evolução foi menor. E nós estamos tomando todas essas medidas corretivas caso o pior venha a acontecer. Já estamos concluindo os 800 leitos
no Expo Minas, e já temos mapeado no interior do estado várias cidades aonde, caso o pior venha acontecer, que nós poderemos também colocar leitos adicionais, como Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, Valadares, etc. Há esse cuidado de estar com um plano caso o pior venha a prevalecer. De acordo com a curva atual, o que nós temos será suficiente, mas ninguém sabe se essa curva vai continuar crescendo lentamente ou se de repente pode ter algo que nos surpreenda. Pois é, mas eu posso afirmar para vocês que está no espectro da gestão do Estado de Minas, pelo que nós conversamos lá, exatamente a compreensão do equilíbrio entre a necessidade do isolamento social e a necessidade da abertura do comércio de forma responsável, tá? Isso foi discutido e em momento algum o governador deixou de citar isso. E estudos estão sendo feitos para que o comércio possa, no espaço adequado de tempo, num período adequado de tempo, reabrir. Vamos lá, tem mais entrevista do governador durante todo o programa, tá? Uma pesquisa realizada com moradores de BH e região metropolitana revela um dado surpreendente. Segundo o Instituto Olhar, para evitar que o coronavírus se espalhe, a população admite ficar mais 10 semanas em casa. A Etel Corrêa vai contar pra gente que era a sua opinião, né? De casa. Vamos lá. A pesquisa Termômetro da Crise Covid-19 ouviu 795 pessoas na Grande BH entre os dias 2 e 6 de abril, exatamente 2 semanas após o início da política de isolamento social, e concluiu que grande parte das pessoas estão dispostas a permanecerem pelo menos mais 9 ou 10 semanas em casa, em isolamento social, desde que isso garanta que não irão se contaminar pelo coronavírus, desde que isso dê uma garantia maior de que a pessoa vai manter a sua saúde. Essa pesquisa, ela tem margem de erro de 3,6%. E nesse termômetro, quais as perguntas que foram feitas? Entre as perguntas feitas aos entrevistados, o termômetro avaliou o medo das pessoas do coronavírus, também o temor das consequências econômicas geradas pelo isolamento social e a preocupação com parentes e amigos. Para você ter uma ideia, em relação ao isolamento social, ele recebeu nota 8,6% de aprovação. E em relação à preocupação com parentes e amigos, 8,5%, o que revela que as pessoas estão muito preocupadas com os seus parentes, com as pessoas de quem gosta, né? Além da preocupação consigo mesmas. Essa pesquisa foi realizada pelo Instituto Olhar, que é dirigido pelo Matheus Lemos Andrade. Ele é doutor em administração e ele disse que a partir de agora deve realizar essa pesquisa semanalmente, o que poderá ajudar as autoridades na tomada de decisões. Bom, a íntegra dessa pesquisa você confere na matéria de capa do portal UAI de hoje, quarta-feira. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Etel. Então eu convido vocês a analisarem essa pesquisa, né? Está na capa do portal uai.com.br, porque na minha opinião, né, eu fiz uma ponderação ontem aqui e quero agradecer aos meus amigos do salão de cabeleireiro, das barbearias, e eu até estou pensando aqui, a partir de segunda-feira, trazer para vocês aqui, meio que, não é de brincadeira não, colocar aqui um quadro para eu poder fazer as minhas contas de eugenopolense. Porque se abre um salão de barbearia, de beleza, enfim, que os que eu frequentei nesses últimos anos não foram poucos, não tenho fidelidade a um ou a outro não, né? Até porque tem muitos amigos. Os que eu frequentei, gente, eu sempre fui atendido de máscara, por mais simples que fosse, mesmo quando não se falava disso. Máscara, né? As tesouras, os pentes eram todos higienizados na minha frente, tá certo? E os que não faziam isso, passem a fazer. Porque eu tenho certeza absoluta que se nós liberarmos de forma responsável os salões, os cabeleireiros, as barbearias, né, e dermos a eles as obrigações que foram dadas aos bancos, por exemplo, nós vamos, nessa linha de produção, fazer com que as lojas, por exemplo, de atacado, de artigos de beleza, de perfumaria, tenham que se preparar para poder atender os salões. Por consequência, nós vamos desaguar
eu falava isso com a minha diretora, na indústria que está produzindo shampoo, está produzindo creme, está produzindo esmalte, que não parou. Então, aonde está parando esse estoque? Então, acho que está faltando criatividade por parte dos nossos gestores, que não estão conseguindo dar à população respostas simples para problemas que nós nunca vivemos. Nós nunca passamos por isso, os nossos pais nunca passaram por isso. Então é importante que você saiba, tá? Essa pesquisa séria está publicada no portal AI, mas eu não concordo com ela. Eu não concordo com ela, tá? Minha opinião, se fosse perguntado, eu não concordaria. É impossível, sob qualquer aspecto, me perdoe, vou falar, é impossível qualquer pessoa que seja profissional liberal ficar 10 semanas dentro de casa sem faturar. É impossível. Desafio qualquer um a vir falar comigo que isso está errado. E respondendo a perguntas que você tem feito aqui no Alterosa Alerta, nós perguntamos ao governador o porquê ele tem dado preferência a construir hospitais de campanha ao invés de terminar hospitais que estão praticamente prontos, como é o caso, por exemplo, do Hospital de Divinópolis. O governador disse que prefere medidas mais rápidas e mais baratas. Acompanhe. Por que não utilizar os já adiantados, as adiantadas construções dos hospitais regionais, ênfase em Divinópolis, Governador Valadares, por que não utilizar naquela ocasião? E qual foi o impasse que não permitiu que o Mineirão fosse utilizado, a esplanada do Mineirão fosse utilizada? Vamos falar primeiro dos hospitais regionais. Os hospitais regionais, eles têm praticamente concluído a instalação de alvenaria, as paredes. Você precisa passar ali tubos de oxigênio, de vácuo, uma série de outros para poder colocar uma UTI ou um leito em operação. O que nós estamos privilegiando é muito mais rápido e também mais barato. Nós mapeamos hospitais em todo o estado que têm leitos ociosos ou alas desativadas, onde toda essa tubulação, essa infraestrutura já está pronta. E esses hospitais têm à disposição também todo tipo de exame. Se alguém precisar fazer um exame de urina, precisar de uma tomografia, está tudo pronto ali, porque esses hospitais já estão funcionando. E o que nós temos de prazo para esses hospitais regionais, mesmo aqueles mais avançados, como Divinópolis, como Governador Valadares, é coisa de 5, 6 meses, se tivesse trabalhando 24 horas por dia, porque você está indo para a fase de acabamento, então não é algo tão rápido assim. Então nós priorizamos aquilo que é mais rápido, tem menor custo e que vai atender os clientes. E mesmo que esses hospitais entrassem em operação, eles não iriam ter lá um tomógrafo, os exames, o laboratório que esses hospitais já têm. E sobre a questão do Mineirão, o Mineirão está disponível para a Prefeitura de Belo Horizonte sem custo nenhum. Nos surpreendeu ele, de repente, mudar o plano. O Mineirão está lá disponível para quem quiser utilizá-lo, porque para nós o Expominas por hora é suficiente. E aí ele completou o seguinte, se o prefeito de Contagem quiser usar o Mineirão, está disponível. O prefeito de Betim quiser usar a Contagem, todo mundo, ficou muito claro, não é prerrogativa, prioridade da Prefeitura de Belo Horizonte, não. Tá? Ele só não vai colocar nenhum dinheiro, mas ele cede sem nenhum custo. Né? Então cabe aí às partes, o governador já falou, cabe à Prefeitura de BH explicar por que não utilizar o Mineirão. Quanto à questão dos hospitais de campanha, perfeito, estou jogando confete, não, que eu já briguei muito com ele. Perfeita resposta. Stanley, é guerra, construção tem que ficar pronta em 7, 8, 10 dias, para entrar lá nos grandes hospitais que estão parados e tentar colocá-los para funcionar é impossível, face ao pouco tempo que a gente tem. Então, o ideal e o adequado é utilizar os hospitais de campanha, nesse ponto concordo com o governador. Ora, no meio da pandemia, tem muita gente solidária querendo ajudar. Uma equipe de 11 costureiras tem confeccionado e doado máscaras de proteção para a população e hospitais. Mas elas também precisam da ajuda de material para continuar com esse trabalho. Vamos assistir. Gisele queria ajudar de alguma forma. Eu tenho uma confecção de biquíni. Eu pensei, assim, eu sei costurar, eu sei cortar, então eu vou produzir máscaras. Conversou até com profissionais da área da saúde para saber a maneira correta de confeccionar as máscaras. A gente fez um modelo que o hospital já estava trabalhando,
Então hoje a gente entrega aí na faixa de 500 máscaras todos os dias. As máscaras são feitas de elástico e TNT. 400 para o hospital e 50 para o CRAS e 50 para o asilo. Então eu vi essa demanda, eu não conseguia fazer sozinha. Então eu contei com a ajuda de costureiras, eu agradeço muito elas, porque sem elas eu não ia conseguir essa missão também. Hoje a gente está com 10 costureiras, cada uma costura na casa. A última doação feita até agora foi para o Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte. Uma funcionária da instituição agradece o apoio em nome de toda a equipe. Muito obrigada, Gisele. Na pessoa do Hospital Sofia Feldman, eu estou aqui agradecendo a cada uma das 10 costureiras que se solidarizaram com a nossa causa, né, da importância do EPI, da máscara, porque nós somos um hospital que é referência para 300 cidades e para a gente é muito importante todo esse material que está sendo entregue. Muito obrigada, e quero dizer para as senhoras costureiras que continuem, por favor. A nossa demanda diária é de 600 máscaras. Mas para doar as máscaras, Gisele também precisa de doações. Ela compra a maioria dos insumos com o próprio dinheiro, mas está ficando cada vez mais complicado manter a confecção das máscaras. Gisele faz um apelo. Hoje a gente utiliza no material TNT e elástico. O elástico a gente não está conseguindo encontrar. Então quem puder, né, ajudar com doação de matéria-prima, eu agradeço muito, porque o hospital, né, tanto no Manuel Gonçalves, tanto Sofia Feldman, conta com a ajuda da gente. Pois é, a Gisele é de Itaúna, né? A gente tem falado, conversado um pouquinho com ela. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo Instagram, pelos Instagrams, que é Gisele S. Moreira ou GI Moreira Moda Praia, tá? A gente tem falado um pouco pelo Instagram, a Gisele pediu esse apoio aí em relação aos elásticos. Seria muito importante que quem puder ajudar, faz a sua parte e manda para ela, porque ela tem feito a confecção e tem distribuído para os hospitais, que é exatamente o ponto onde está mais difícil atender aos profissionais da linha de frente. Né? A nossa linha de frente não pode parar. Então, tudo que nós pudermos fazer para auxiliar esses profissionais é fundamental que isso aconteça. Né? Então, parabéns a Gisele e as outras grandes empresas. Gente, nós estamos em Minas Gerais, Montes Claros tem uma baita de uma empresa de tecelagem. Né? Nós temos grandes indústrias aqui em Minas Gerais, de Juiz de Fora, tecelagens grandes, que podem sim, aí num período, parar um pouco a sua produção, até porque o consumo está zerado, e começar a produzir os materiais que vão ser consumidos pelo Estado, vão ser consumidos pelos hospitais. O Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, determinou que num prazo de 72 horas, todos os hospitais particulares, né, fizessem a aquisição do EPI sob pena de multa diária. Olha, será que os hospitais não querem comprar isso, TRT? Será que o seu juiz, o seu desembargador, que o hospital não quer comprar ou não está encontrando como comprar? Ainda coloca, não pode alegar que não está encontrando. Claro que tem que alegar. O senhor está doido? O senhor está doido? Você acha que um dono de um hospital vai querer que o funcionário dele vá embora agora, doente? Óbvio que não. Né? Sai do gabinete um bocadinho aí, excelência. E a notícia boa é que a partir da próxima semana, o governo de Minas passa a fazer 1.800 testes rápidos por dia no combate ao coronavírus. Quer ouvir? Vem comigo, na tela. Esses 1.800 testes acontecerão já no início da próxima semana. Então nós vamos aumentar. Ele tem de mudar a estrutura, treinar pessoal, etc. Mas nós vamos ficar com a capacidade de testes aqui que talvez seja igual, equivalente a São Paulo, que é um estado que tem mais do dobro da população. E esses testes rápidos, infelizmente, nós não conseguimos adquirir nenhum que tivesse uma confiabilidade que nos deixasse confortável. Você adquirir teste que somente a metade acusa a verdade, você está meio que jogando na loteria. Então, nós tivemos várias ofertas de teste e aquele que funciona é o que está sendo feito lá na FUNED. Ele custa bem mais caro e leva um tempo. Também foi muito prático na resposta. Stanley, nós não vamos comprar testes, já estamos sem dinheiro no caixa, nós não vamos comprar testes que não deem certeza do resultado. Né? Os resultados desses testes que estão oferecendo aí, esses que foram oferecidos para ele não adquiriu. Ele disse, olha, eles não davam nem 50% de garantia do resultado. Então eu não vou comprar. Então, mais uma vez, nesse ponto também concordo com ele. No lugar dele também não compraria. É melhor fazer menos testes, mas testes com certeza, do que criar uma falsa
uma falsa sensação na nossa população, né? Olha, um dos assuntos que tem preocupado a todos nesse momento de pandemia é a questão financeira, é a questão econômica, né? Todo mundo preocupado, como é que vai ficar o pagamento do funcionalismo público? Já foi divulgado que os servidores da saúde e da segurança pública receberão amanhã. Mas e todo o restante dos servidores? Como vão ficar os professores, os aposentados e todos os outros funcionários públicos? O governador de Minas não tem ideia de quando vai pagar. Acompanhe comigo. Esse mês eu gostaria muito de ter feito como nos meses anteriores, ter informado para o funcionalismo a data, a previsão de pagamento. Mas a receita do Estado está totalmente oscilante e imprevisível e menor. E eu não quero assumir uma data se eu não posso. Então, tenho pedido para o funcionário público, aguardem. Esse é o motivo. Não tenho o que esconder. Se tivesse dinheiro entrando, eu iria pagar. Mas como não está entrando, eu vou precisar de mais alguns dias para ver qual que vai ser a viabilidade da data. Nós temos de lembrar hoje, Stanley, o seguinte, mesmo que o comércio abrisse todo amanhã, talvez ele fosse vender menos da metade, porque as pessoas estão inseguras, não sabem como será o mês que vem. Então, uma abertura imediata não resolveria o problema da arrecadação, por esse motivo. As pessoas ficaram, você está, eu estou, sem sabermos como será o dia de amanhã. Mas eu tenho dito que muitas atividades que foram paralisadas, muitas vezes por causa de prefeitos, não deveriam ter sido. Aquelas que dão suporte ao transporte, que dão suporte ao produtor rural, porque caso contrário nós vamos ter inflação de alimentos. Agora mesmo some o arroz, some o feijão, some o óleo, o preço vai começar a subir. Então essas atividades são prioritárias, têm de ser mantidas, operando para o benefício da sociedade. E todas aquelas que não têm o contato consumidor-atendente, tipo uma indústria, ela pode continuar operando. Os frigoríficos estão operando, até porque não pode faltar alimento para quem está consumindo. Mas o que nos preocupa muito é essa que lida com o cliente, e que é justamente o comércio. Mas nós vamos ter de andar nesse equilíbrio. O que é possível abrir, o que não é, e privilegiar a vida humana. E é o que o mundo tem feito. Não adianta nós reabrirmos amanhã, porque as pessoas não vão consumir e ainda vamos estar colocando as vidas em risco. Aí eu discuti um pouco com o governador nesse ponto, batemos um papo, que eu disse assim, governador, como é que faz para conciliar, então, um caixa que já estava debilitado, quando o senhor assumiu há 15 meses atrás, né? E com um Estado que não consegue faturar, né? Como é que consegue? Aí eu citei para ele Brumadinho, né, que foi 2019, as chuvas do princípio do ano 2020, né? Ele já estava difícil. Aí acontecem essas fatalidades aí. Como é que faz? Sem ter portas abertas para que o ICMS, que é o imposto que fortalece o caixa estadual, imposto de circulação, mercadoria e serviço, sem que o ICMS esteja acontecendo. Foi essa a resposta que ele deu. Senão, olha, não adianta também nós queremos abrir tudo de uma hora para outra, porque não vai ter público para consumir. Eu dou exemplo. Abriram os cinemas, quem vai? Daqui a pouquinho eu vou tratar disso, né? Como é que vai funcionar? Quem pode abrir? Alguns amigos perguntaram para mim assim, Stanley, pergunte ao governador sobre o nosso curso profissionalizante, do ITEC, se ele vai manter a bolsa, se não vai. Gente, ele respondeu, indiretamente, mas respondeu. Ele não sabe quando vai pagar salário. Salário. E eu não estou criticando, não. Né? Se alguém tiver a fórmula mágica aí, pode entrar em contato com ele. Não sabe, porque não tem dinheiro. Né? Agora, por outro lado, como é que eu digo para minha mãe, que é professora, para o meu pai, que é policial, assim, pai, não tem data marcada para o salário do senhor entrar, não. Ele falou, e como é que eu faço para poder pagar a CEMIG? Como é que eu faço? Porque a CEMIG, o governo tem poder sobre ela. Isenta todo mundo esse mês? Não cobra de ninguém? Não, mas a CEMIG precisa faturar. Pô, se a CEMIG precisa faturar, eu também preciso. E eu não quero lucro, não, eu quero salário. Salário é contraprestação de trabalho. Né? É por isso que todos nós temos que ter muita serenidade, muita criatividade,
muita paciência e cobrarmos das nossas autoridades, como eu tenho cobrado aqui, dos deputados federais, estaduais, aonde está a contribuição do bolso de vocês? Porque como é que vocês podem dormir sabendo que o funcionário público que votou em vocês não sabem o dia que vão receber? E vocês no dia 2, 3, está com o salário de vocês na conta. Porque não é o governador que manda nisso, quem manda é a presidente da Assembleia, quem manda é o presidente do tribunal, né? Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês dos números, né? Dos números oficiais aqui, tá, gente? Só concluindo meu raciocínio. O governador não sabe quando vai pagar o funcionalismo público, não sabe. Folha de pagamento é a prioridade, mas ele não tem data marcada para isso, não vai se comprometer com uma data. Então, é preciso criatividade e, acima de tudo, é preciso negociar. Mas, governador, se por um lado eu entendo o senhor, por outro eu preciso que o senhor imediatamente, determine que a CEMIG e a Copasa e todos os tributos e órgãos aí que nos cobram, suspendam a cobrança. Porque se o senhor não vai me pagar, se o senhor é meu credor e não vai pagar a mim o meu salário, como é que o senhor quer me cobrar a minha parte? A lei diz que ninguém pode cobrar o outro além daquilo que lhe deve. O senhor me deve mais do que a minha conta de luz, o Estado me deve mais do que a minha conta de água. Então, o senhor não pode me cobrar, né? Então, é importante que nós tenhamos a consciência de que se o Estado está, por um lado, sem condição de nos pagar, pelo outro, nós também não temos dinheiro para poder pagar o que ele nos cobra. É isso, governador, que é o ponto de equilíbrio que eu quero cobrar do senhor aqui, com toda a humildade, com todo o respeito, tá? Gente, os números oficiais saíram, nós já estamos preparando os mapas para vocês, mas eram 11 óbitos ontem, hoje já são 14 óbitos confirmados no estado. Um da cidade de Varginha, um da cidade de Pouso Alegre e um de Paraisópolis, casos de mortos confirmados pelo coronavírus, 3 casos novos que fazem os números subirem de 11 para 14 número de mortos. 614 casos confirmados, também subiu, né? 51.640 casos suspeitos. Volto a dizer, quando os testes começarem a acontecer e os resultados começarem a subir, esses números vão ficar uma loucura, né? Nós já temos 97 óbitos em investigação, eram 100, né? Aí 3 óbitos confirmados agora. Então, quando o volume de testes que estão sendo feitos começarem a aparecer os resultados, os números vão oscilar demais. Daí a expectativa do próprio secretário de Saúde de Minas Gerais dizendo que nas próximas semanas esses números vão ficar absolutamente confusos, né? Porque até, mas eram 100 e poucos, agora já são tantos, tá certo? O pico, a previsão tanto do secretário estadual quanto do ministro da Saúde é entre o dia 27 e 1º de maio. Isso se nós continuarmos nessa toada que nós estamos em relação ao isolamento social, o que é um grande desafio para todo mundo, né? Então tá aí, são 14 pessoas que morreram, 3 de ontem para hoje, dados confirmados, né? E a gente vai trazer para daqui a pouquinho o mapa para você. Minerada, o governo federal divulgou a escala de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado para os trabalhadores autônomos e informais. O pagamento começa no dia 16 de abril. As informações agora com Victor Moreira. Victor, você. O primeiro grupo já vai receber logo no próximo dia 16. Quem faz parte? Vamos lá. Pessoas que estão no cadastro único e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. Quem não tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa vai receber na terça-feira que vem. Basta somente cadastrar no aplicativo da Caixa Econômica Federal ou no site auxilio.caixa.gov.br e informar o número da conta para depósito. Trabalhadores informais que não estão no cadastro único devem fazer a inscrição para receber após 5 dias úteis. Os brasileiros beneficiados pelo Bolsa Família receberão nos últimos 10 dias úteis de abril, seguindo o calendário regular do programa. Esses não precisam fazer nenhuma solicitação, porque o Dataprev fará o processamento automaticamente e vai disponibilizar o valor relacionado aos benefícios. Cada parcela de R$ 600, o sistema bancário vai contribuir, deixando ele intacto para que as pessoas possam utilizar. Essa é uma ação do governo federal para ajudar milhões de brasileiros à margem da sociedade financeira. O governo espera finalizar hoje entre 15 e 20 milhões de cadastros. Obrigado, Victor. Que fique claro que esse dinheiro, quando cair na conta de quem solicitou, não vai poder ser utilizado pelo banco para poder pagar dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, tá? Esse dinheiro fica intacto
para novos compromissos que você tem daqui para frente, né? Você vai ter autonomia. A informação que estava na entrevista de ontem é que haveria uma conta paralela vinculada, mas eu não quero explicar isso para vocês não, que é bobagem. Tem que tocar no barco mesmo. Tem muita gente que não entende isso. Mas enfim, o mesmo cartão que você tem, o cartão que você tem é o mesmo que vai funcionar. Não, esse dinheiro não, vai cair, eu estou devendo um cheque especial. Não se preocupe, esse dinheiro não vai ser puxado, não pode ser puxado pelo sistema financeiro, tá? Então, R$600, só quem ganha sabe o quanto ele vai fazer diferença nesses próximos dias, né? Então, é muito importante que você tenha essa informação também. Eu queria cobrar aqui, vou falar do Juro Zero agora, mas eu queria cobrar aqui uma posição oficial das administradoras de cartão de crédito. Eu vou citar o meu caso, né? O banco que eu movimento aumentou o meu limite de cartão de crédito em 20%. Aí isso não ajuda não, só. Isso não ajuda não. Porque se eu não tiver dinheiro para poder pagar os 100% que eu devia antes, você está aumentando a minha dívida em mais 100, né? Eu quero que cancele a anuidade dele, que devolve quem pagou, né? Eu quero que, se por acaso houver um parcelamento, seja sem juros, como eu vou falar para vocês aqui agora. Eu também queria falar com as financeiras, financiamentos de carro, por exemplo, né? Eu até agora não soube de nenhuma, a exceção da Ford, que suspendeu por 2 meses a cobrança do financiamento dela. Cadê as financeiras? Cadê a BV? Cadê os bancos? Nós estamos pedindo para vocês pegarem essas 2 parcelas, diluir no contrato, ou jogar para o final, né? Não está isento, não vou deixar de pagar, não é isso não. A gente só não consegue pagar agora, né? Não consegue pagar agora. Eu tenho amigos, por exemplo, vou fazer um comentário rápido aqui, que o cara tinha uma baita de um faturamento oriundo de aluguéis. Todo mundo defendendo que o cara que é dono do apartamento dê um desconto para quem está alugado. Ok, mas ninguém pensou na figura dele ainda, só em quem está devendo? Quanto tempo o cara demorou para construir aquele patrimônio, né? Eu estou dando um exemplo para vocês também, muito sério, da discussão está no meu Instagram, entre escolas e escolar. Então, a doutora Carolina, fez um posicionamento muito bacana para mim no Instagram, dizendo o seguinte: Stanley, o contrato do escolar é um contrato por 12 meses. Pode ser pago tudo à vista, como pode ser dividido em 12 parcelas, né? E eu entendo, porque a despesa do escolar é muito alta, com financiamento, com isso. Ora bolas, eu disse: doutora, entendi, a senhora está coberta de razão. Como é que a senhora vai defender o seu cliente, por exemplo, se caso ele venha a contratar a senhora para pedir um desconto na parcela da escola para onde o escolar leva o seu filho? Mas aí é outra coisa. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Hoje tudo é uma coisa só. Nós estamos com compromissos que precisam ser reparcelados, reconversados, tanto quanto nós formos os credores ou os devedores dele. É o bom senso, é a prudência, é a honestidade, a transparência, a lisura. Sem esses atributos que há muito tempo nós não usamos aqui no nosso dia a dia, quando digo nós, eu. Tá? Deixa eu pegar aqui uma vantagem. Não. Ou a gente baixa a guarda e nos ajudamos mutuamente, ou nós vamos ter um problema muito sério de concessão de crédito. Tá? Eu estou deixando claro. E tem outro detalhe importante. Na minha postagem, deixa eu só fazer a ponderação aqui. Na minha postagem, tem uma senhora que diz assim: olha, Stanley, eu vou continuar pagando integral porque eu estou recebendo integral. Olha só que sensacional, né? Eu vou continuar pagando integral. Caso ele nos dê a chance, eu vou dizer a ele: para mim, você não precisa dar o desconto, porque você já vinha no meu orçamento. Eu recebo fixo, eu não tive redução do meu salário. Isso é honestidade, é isso que eu quero ver no meu estado, né? Quem está pagando em dia também está certo. Que bom que você está conseguindo pagar em dia. Nós estamos falando de quem está com deficiência, dificuldade no seu caixa, como é a maioria, porque 70% do PIB do Brasil, do Produto Interno Bruto do Brasil, do que o Brasil tem de riqueza, é oriundo de serviço. Quem é que está na rua trabalhando? Acho que só a loja americana, né? Queria mandar um abraço grande pro cara da loja americana. Ô moço, o que o senhor fez? O senhor convencer as autoridades de que vender ovo de Páscoa é atividade essencial? O que o senhor fez da loja americana? Nada contra as lojas de ovo de Páscoa, não. Nada contra isso. Eu só quero que vocês expliquem pra mim como é que eu falo pro cara da barbearia, como é que eu falo pro cara do salão de beleza, como é que eu falo pro cara que ele não é essencial.
Não é essencial porque não é você que tá careca em cima e cabeludo aqui embaixo. A outra assim, gente, minha sobrancelha tá igual a taturana. Aí o cara falou assim, ó, rapidinho, Carlinhos, rapidinho. O cara falou assim, vocês vão ver a guerra que vai ser quando faltar alimento. Hein, Lu? Vocês vão ver a guerra que vai ser quando faltar alimento. A outra, não, você vai ver a guerra que vai ser quando começa a cobrar escola. A outra, não. Você vai ser a guerra que vai ser quando as mulheres ficarem com aqui embaixo, aqui, ó, tudo branquinho. E as pinturas começar a cair, e a chapinha vencer, aí você vai ver o que é guerra, filho. Uhum. Aí na hora que eu fiz a postagem, abre o salão, as mesadas, oba, oba! Vamos lá, Minas Gerais, 1h, 12h50 aqui na capital dos mineiros, vamos lá. Nós mostramos aqui ontem, no Alterosa Alerta, o lançamento da campanha Juro Zero da Câmara de Dirigentes Lojistas. É uma maneira de ajudar a economia do Estado e socorrer o setor produtivo, quem conta é Larissa Pimenta, vamos ver. Carlos é comerciante, vende cafés especiais. Com isolamento, sentiu uma queda de 50% nas vendas. A incerteza sobre quando tudo vai se normalizar preocupa o empresário. A gente está apreensivo com relação ao que acontece com o comércio, né? Com essas regulamentações que os governos fazem em cima disso tudo, a gente está meio apreensivo para saber o que vai ser o futuro, né, do comércio. A campanha Juro Zero, lançada nesta terça-feira pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, é uma das ações para ajudar comerciantes que vão precisar de recursos e empréstimos. Então, o que a gente está pedindo nesta campanha é que os bancos dêem a sua parte de contribuição neste momento, porque eles sempre tiveram lucro, independente da economia estar bem ou mal, os bancos sempre tiveram lucros, para que eles possam ajudar a economia, para que eles possam ajudar as pessoas e principalmente os empregos. Uma pesquisa realizada pela CDL apontou que a população tem mais medo de ser vítima da pandemia e não conseguir um tratamento adequado do que das consequências econômicas. A gente viu que a maioria da população da cidade está de acordo com o isolamento social. E preocupado com essa retomada também da economia depois. Na pesquisa, 65% dos entrevistados estão com medo da doença e 35% deles preocupados com a economia. As mulheres e os mais velhos são quem mais temem a pandemia. A maioria dos belo-horizontinos aprova as medidas para conter o avanço da Covid-19. Fechamento de escolas e universidades, 91% de aprovação. Recomendação de ficar em casa, 84%. Fechar totalmente o comércio e as fronteiras estaduais, 77%. São informações que eu trago para vocês, para que vocês possam fomentar a opinião de vocês, né? 77% das pessoas entrevistadas concordam com o fechamento total do comércio e das fronteiras. Eu respeito muito toda e qualquer pesquisa, mas eu queria saber qual público respondeu isso. Qual público respondeu isso? Quantos prestadores de serviço que dependem de ir para a rua entregar os seus produtos responderam a essa pergunta? Né? Então, é muito importante, eu falei isso com o governador Zema ontem, buscar esse equilíbrio com criatividade. Porque eu acho um absurdo, e a culpa não é dele, do governador, também acho que não é do prefeito, o peso todo nas costas dele. Eu acho um absurdo, se tiver imagens aí embaixo, se vocês conseguirem, claro, dos ônibus lotados, né? Eu acho um absurdo eu vir para cá ao 12h15 e falar com vocês, olha, você que é dono de uma loja de roupa, que eu acho que loja de roupa é uma coisa complicada, que todo mundo tem que pôr a mão, né? Vamos higienizar antes. Você não sabe onde a pessoa veio, né? Mas tem lojas vendendo pela internet. E aí, como é que faz? Como é que faz? Se na hora que chega na sua casa você higieniza a roupa, experimenta depois e depois devolve se não servir, como é que esse pessoal está fazendo? A gente precisa mostrar isso aqui. Precisa mostrar isso. Você que está vendendo pela internet, explique para nós, para que não fique um segredo. Porque se nós fizermos isso e for legal, a economia vai voltar a girar, ainda que de forma precária, mas vai girar. Mas como é que eu falo para a pessoa e falo assim, gente, não saia de casa. Saia de casa com a máscara. Saia de casa assim. E 5 horas, 6 horas da manhã, o pessoal tem que ficar pendurado nos guarda-mão lá dos ônibus. Como é que eu faço? Sabe, não é congruente. Eu tenho dificuldade de apresentar um programa onde o meu discurso são dois. Eu tenho um discurso para uma coisa e tenho um discurso para outra. Não vou fazer assim, não vou. Não vou. Acho absurdo nós vermos as pessoas nas filas dos bancos, né? Nas filas dos bancos,
tá? Mas eles é que tem que guardar a distância. Então, se cada um pode tomar conta de si, libera tudo, ué. Sabe? Até porque criticaram assim, você tá indo trabalhar. Gente, eu vou falar de novo. Chego às 11 horas da manhã, vou para minha sala, esperando dar ok para chegar no estúdio. O estúdio está com 2 pessoas trabalhando só, ficam 6 aqui, totalmente higienizado, né? Tudo que eu utilizo aqui é feita a limpeza na minha frente. Confio totalmente nos meus profissionais que trabalham comigo. Então, a gente faz parte de uma categoria, né? Levamos a entrevista ao governador tudo higienizado, fizemos a higienização na frente da assessoria dele. Só eu estava sem máscara, mas todos os profissionais que estavam comigo estavam com máscara. Você viu que até o corte, né? O corte da entrevista minha para o governador fica parecendo que eu estou fazendo a pergunta para ele de longe, gravado, mas não é, né? Eu estava, sério, de brincadeira, assim, uma distância de uns 2 metros, mais sentados, né? Então, tudo isso é tomado precaução para que você possa receber na sua casa o nosso conteúdo. Então, o que eu queria colocar é, governador, vamos tratar da questão econômica com mais criatividade, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, rapidinho. Lembra quando o governador anunciou que as crianças iam buscar a alimentação delas na escola? Né? Na ocasião foi buscar alimentação também. Né? Não é só o para casa não, ia buscar alimentação. Aí, eu disse aqui assim, governador, eu gosto muito do senhor, mas isso não rola. Não tem jeito. Não dá para fazer assim. Graças a Deus, o governador repensou a posição e ontem, durante a nossa entrevista exclusiva, ele falou sobre o Bolsa Merenda. Sabe para quantas pessoas abaixo da linha da pobreza, gente? 380 mil crianças em Minas Gerais abaixo da linha da pobreza. É baixíssima renda, o termo usado pelo governador. Não é nem pobre, não. Se ele lançasse pobre nessa estatística, seria muito mais. Mas baixíssima renda, abaixo da linha da pobreza, 380 mil crianças. Vamos ouvir o Bolsa Merenda. Governador. Estamos disponibilizando para 380 mil crianças R$50 por mês, que será um cartão de crédito, né, carregado, onde a família vai poder adquirir alimentos enquanto ela estiver com as aulas suspensas. A remessa desse cartão até as famílias que vão recebê-lo é pelo correio? Muito provavelmente será pela própria escola. São famílias, crianças que já estão cadastradas no CAD único, então isso é fácil de separar por cidades e por unidades escolares. Isso é logística, né? Ao invés de nós fazermos com que várias milhares de pessoas e famílias fossem até a escola com aglomeração, utilizando transporte escolar, muitas não conseguiam ir, agora não. Agora a mãe, o adulto, vai até a escola, onde ela está cadastrada, retira de lá um cartão e ela vai receber esse valor por mês, que é o proporcional ao que a filha dela, o filho dela, comia quando estava indo na escola. Então, se naquele dia eu critiquei, agora, mais uma vez, eu digo, bela saída, governador. Bela saída. Tá? Eu só quero te perguntar o seguinte, eu falei com ele, governador, peraí, quantas crianças? 380 mil, mas abaixo da linha da pobreza? Nós não tínhamos erradicado isso? Isso não tinha acabado há um tempo atrás? Será que nós levamos 14 anos, 12 anos, 14, para poder mudar e acabou de uma hora para outra? Stanley, 380 mil crianças abaixo, baixíssima renda, o termo que ele usa. Então, por favor, não vá ouvindo coisas e saindo aí tendo certeza absoluta, não, né? A diferença entre o que eu falo e o que você entende é muito importante. A gente fala assim, R$50 não é nada, não é nada, não é nada para mim. Talvez não seja para você. Mas para quem recebe R$200 por mês, R$50 é um quarto do que ela tinha antes. E detalhe, esse dinheiro não é, não estou defendendo o governo não, esse dinheiro não é para a família. Esse dinheiro é para cobrir a alimentação que aquela criança fazia quando estava indo para a escola. Que fique claro, se fosse a comida mais básica do mundo, mas per capita ficava em R$2 e pouquinho, cada prato de comida que a criança comia. Né? Que se for pegar no ponta do lápis, dá para fazer. Para 380 mil pessoas, dá para fazer isso. Não é o ideal, óbvio que não. Óbvio que não é o ideal R$50 para a família, mas é para a criança, que isso fique claro, tá, gente? É para a criança, comprar alimentos para a criança. Suprir, pelo menos para comprar 5 pacotes de arroz dá. Para suprir, mas vamos lá, para suprir
a alimentação que a criança comia, tinha quando ia na escola, ok? Que fique claro isso. Ah, bolsa, não é bolsa escola não, é a merenda do seu filho, não é para dado para você considerar a família toda não. Vai ter que fazer, mas não é. Com o isolamento social e o fechamento de escolas, pais de alunos da rede privada estão preocupados com o pagamento das mensalidades. O PROCON divulgou ontem uma orientação. Tá todo mundo curioso, né? Vamos acompanhar. Nesse período de pandemia do coronavírus, uma grande preocupação dos pais que têm filhos em instituições privadas de ensino é exatamente com a prestação de serviço. Como é que ela fica a partir de agora e como é que fica o pagamento? Pensando nisso, o PROCON estadual publicou nessa semana uma norma técnica para falar sobre essas relações comerciais. O PROCON recomenda que as instituições privadas de ensino da educação básica que deem pelo menos 29,03% de desconto nas mensalidades escolares referentes ao mês de março. Isso por causa daquele período de 23 a 30 de março, que foi aquela primeira semana, ou melhor, 23 a 31 de março, que foi aquela primeira semana em que as aulas foram interrompidas. Então, o PROCON recomenda esse desconto e caso os pais já tenham feito o pagamento dessa mensalidade, que o desconto seja aplicado na mensalidade do mês de abril. O PROCON também recomenda que haja uma revisão nos contratos a partir de agora, se o isolamento social ele for mantido por mais tempo, porque de acordo com o entendimento do PROCON, a prestação de serviço ela fica diferenciada, já que mesmo com as aulas sendo dadas por algumas instituições de forma eletrônica, por meio da internet, é uma prestação de serviço bastante diferenciada. Então, o PROCON propõe que haja uma negociação de contrato com uma redução nos valores e alerta os pais de que se a instituição não aceitar essa revisão contratual e se os pais não aceitarem, continuar pagando isso, ou se na revisão contratual os pais também não concordarem com os valores estabelecidos, eles podem sim romper, rescindir o contrato sem que seja considerado como inadimplência. É uma situação aí que vai demandar, então, uma negociação entre as partes. O PROCON também alerta para que os contratos de instituições privadas, mas de educação infantil, que eles devem ser suspensos, já que é um tipo de educação que não tem como ser dado à distância. São crianças ainda em fase de alfabetização que não têm condições de que as aulas sejam dadas dessa forma, né? Então, quaisquer dúvidas, os consumidores devem entrar em contato com o PROCON da Assembleia pela página do PROCON para tirar, então, todas as suas dúvidas. O Etel tem razão. Tem que conversar. Também é um quadro, é um recorte da economia que precisa ser tratado com carinho, porque se de um lado você tem um filho como o meu, que é um pré-adolescente, é um adolescente, que é um pré-jovem, por outro, quantas escolas de crianças abaixo de 5 anos que estão pagando as suas escolas ou deverão pagar as suas escolas e que não vão ter acesso a ensinamentos pela internet? Então, vamos ter que fazer vários recortes quando o assunto for economia barra educação, economia barra escola, tá? Parabéns ao PROCON por estar se movimentando depois de ouvir todas as partes. Mas eu gostaria de pedir às associações aí de escolas que tenham toda a prudência do mundo e aos pais, como eu disse no princípio, que não tiveram os seus rendimentos reduzidos, por favor, continuem pagando os seus compromissos, sobretudo os escolares, integralmente. Mas que a escola tenha a sensibilidade de ouvir aqueles pais que, assim como eu, somos autônomos e precisamos faturar para poder pagar. Tá, gente? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Esse é meu apelo a vocês. E uma pergunta para a qual estamos todos sem resposta. Até quando devemos fazer o isolamento social? Por quanto tempo o comércio vai ficar fechado? Quanto tempo as crianças vão ficar sem aulas? Até quando devemos fazer o isolamento social? Nós falamos sobre isso também com o governador Romeu Zema e veja a resposta dele. Previsão, ainda que seja elástica esse tempo, do retorno às aulas, as mães, todos nós estamos ansiosos para essa data, né? Mas o senhor, junto com a secretária de Educação, o próprio secretário de Saúde, tem uma previsão disso, governador? Não temos. Vai depender muito, como eu disse, da curva.
nós estamos, acompanhando os acontecimentos, a tendência, e quando nós observarmos que a curva começou a descer, seria o momento. Isso pode acontecer talvez em 30 dias, em 60 dias, eu suponho que não passa de 60 dias e não será antes de 30, uma mera previsão. O secretário de Saúde disse que o pico previsto em mantendo essa curva aqui para o nosso estado seria entre o dia 25 e 1º de maio. Ou seja, se para subir levou esse tempo, para descer tem que respeitar também. Seria mais ou menos essa conta. Seria, mas lembrando o seguinte, nós, assim que a curva atingir essa inflexão, nós vamos priorizar a volta de atividades que não tem grande aglomeração. Sim. Nós vamos priorizar, como você citou aqui, quem sabe o comércio, casas de show, estádios de futebol, salas de cinema, escolas, aonde ficam 500 mil pessoas, nós vamos deixar isso para uma segunda etapa, caso contrário a curva volta a dar uma inflexão para cima novamente. Então queremos liberar aquilo onde tem 5 pessoas, 10 e não 1000. Então vai ser algo feito por escala, isso já tem sido feito em outros países, as grandes aglomerações serão as últimas. Talvez nós vamos ficar mais 5 meses, 6 meses sem jogos de futebol com torcedores, por causa desse motivo. Pois é, Minas Gerais também é uma resposta muito sólida, apesar de dizer, não temos essa data. E eu respondi para minha família assim, olha, escola, não mais uma demora ao retorno, uma eventual demora, não mais do que 60 dias, na opinião dele, né, uma mera reflexão, mas não vai passar de 60 dias o prazo para poder retornar, se continuar do jeito que está, tá, gente? Mas também não volta antes de 30. Então você que é pai e mãe de família, comece a fazer seu planejamento para ficar com seus filhos em casa por mais, no mínimo, 30 dias. Eu tenho muita liberdade para falar isso com vocês, porque eu acho que o que está faltando nesse momento é as autoridades virem e falarem assim, olha, nos próximos 10 dias não tem retorno às aulas. Nos próximos 15 dias não haverá abertura de comércio, para que as pessoas possam tirar de si a ansiedade de querer voltar a qualquer custo, mas também buscarem um pouco de reflexão e criatividade, a palavra da vez, para poder movimentar os seus recursos financeiros. É isso que eu queria, nessa quadra, pedir ao governador do estado, que falasse conosco, né? Que utilizasse, ontem ele fez isso por ocasião da Bolsa Merenda, justamente esse ponto. Quando é que nós vamos voltar? Nos próximos 15 dias não tem previsão. Só para a gente poder dar um ritmo, tá, gente? Só para a gente poder dar um ritmo. Só um detalhezinho, a torcida americana, vou falar sobre o esporte depois, eu pedi ao governador do estado que declarasse o América já campeão do Campeonato Mineiro. Nosso querido América. Mas ele falou que não vai meter a mão dele nessa cumbuca, não. Tá? Então a torcida americana, vamos fazer pressão no governador para declarar nós campeão do Campeonato Mineiro esse ano. Tá certo? Vem comigo. A Polícia Civil divulgou os registros de violência doméstica em Minas Gerais durante o isolamento social, que era uma grande preocupação nossa. Houve uma queda no número de casos, mas as denúncias anônimas cresceram em todo o Brasil. Acompanhe comigo. Só no mês de março, início da quarentena, o número de casos em Belo Horizonte caiu mais de 23%. Passou de 1.663 para 1.275. No estado, a queda foi um pouco menor, 13,18%. A gente não consegue ainda falar se é um registro, se é um reflexo do distanciamento social, que foi a partir da segunda quinzena de março, a queda desse número de registros. E nem ter certeza ainda se isso reflete uma diminuição de casos de violência doméstica, tanto no estado quanto na cidade de Belo Horizonte, ou se é uma subnotificação dos casos que não estão chegando à segurança pública. Março que teve uma queda mais significativa mesmo. Então a gente precisa acompanhar, até para quando finalizar esse período de distanciamento social, verificar se vão ser registradas ocorrências com datas pretéritas, né, com fatos acontecidos durante esse período. Os dados se referem apenas a vítimas do sexo feminino, de todas as idades. O levantamento apontou redução das ocorrências em todos os meses do primeiro trimestre do ano. Acho que nesse período é muito importante frisar
que as crianças, por estarem em casa, às vezes ficam muito sujeitas, né, a acesso à internet, e a gente sabe que esse é um dos canais mais comuns de violação de direitos de criança e adolescente. E os pais, mais do que nunca, os representantes legais, os responsáveis, precisam ficar muito atentos. Apesar da queda no número de casos registrados em Minas, as denúncias anônimas de violência doméstica cresceram no Brasil. De acordo com a Polícia Civil, houve um aumento de 9% só na segunda quinzena de março, início da quarentena em praticamente todos os estados. O Ligue 180 é um canal que qualquer pessoa pode fazer denúncia, não necessariamente só a mulher, né, ou a vítima de violência doméstica e familiar. Qualquer pessoa pode fazer o registro. Então, um vizinho, um familiar, alguém que toma conhecimento pode fazer a denúncia, inclusive de forma anônima. A Polícia Civil também garantiu: o atendimento às vítimas continua normalmente, apesar da pandemia. Por causa dos protocolos de segurança, as ocorrências de menor urgência podem ser agendadas por telefone ou internet. As delegadas ainda reforçaram a importância das denúncias. O mesmo pedido é feito por esta psicóloga. Ela alerta: não é preciso sofrer agressão física para tomar atitude. Os sinais são aumento de irritabilidade, né? Se ele começar a agredir, não só fisicamente, né? Eu acho que começa primeiro pela agressão verbal. Então, ela ficar atenta a esse tipo de agressão, se começar a exaltar demais, isso possivelmente já é indicado antes, né? Então, não só no confinamento isso vai ser apresentado. A doutora Isabela colocou um ponto aqui que tinha passado despercebido por mim. Nós vamos acompanhar agora os números e os índices de incidência e reincidência dos casos de agressão. Mas vamos ficar atentos, por quê? Porque a agressão que está acontecendo agora, sabendo a pessoa, a mulher, o agredido, né, que ela não tem para onde ir, ou não é adequado sair de casa, será que ela está fazendo a notificação que ela faria se tivesse tudo ok? A doutora chama atenção, vamos nos esperar para assim que passar a pandemia, nós recebermos aí qual será o número de pessoas que foram agredidas, mas durante a pandemia. E aí vem aquelas frases, aquelas pérolas de períodos de pandemia, né? Por exemplo, eu tenho um caso de uma mulher que fez maldades com crianças, foi condenada a isso, né? Práticas de atos malignos com crianças. E ela está solta hoje, por orientação do CNJ, por causa da pandemia. Né? Uma mulher que pratica crimes terríveis, um ser humano que pratica crimes terríveis, está solto, está na rua hoje, por orientação do Conselho Nacional de Justiça. E aí, como é que eu viro para alguém e falo assim, não bate ninguém, não? É óbvio que não pode, é crime, boca aberta. Mas como é que eu falo para alguém aqui, não bate, não, você vai ser preso? Rapaz, quem está preso lá dentro está sendo solto, por que eu que estou solto aqui fora vou ser preso? Né? Olha que incongruência. Então tem que ter prudência mesmo, linearidade, caráter. O que eu tenho pedido a você que está em casa? A Polícia Militar recolheu respiradores com defeito para serem consertados e devolvidos para o Sistema de Saúde do Estado de Minas Gerais. Os equipamentos são de extrema necessidade no tratamento do coronavírus. Acompanhe comigo. Os equipamentos já estão com a Polícia Militar. Os respiradores que pertencem a hospitais públicos e privados foram trazidos de várias cidades do estado. Foram contactados mais de 290 estabelecimentos hospitalares, onde conseguimos a cessão de 206 equipamentos para manutenção. Os equipamentos estavam inoperantes, em desuso nessas localidades e serão agora devidamente manutenidos para que sejam reutilizados no sistema de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde não estipulou um prazo para o reparo de todos os equipamentos, mas com o avanço da doença, a ideia é reforçar o sistema de saúde o mais rápido possível. A ideia é que esses respiradores sejam restituídos às unidades de onde foram retirados no primeiro momento, já que a ideia é reestruturar a rede de saúde para que então nós tenhamos condição de enfrentar a pandemia. E a duração neste momento enquanto durar a crise, enquanto nós tivermos condição de localizar esses respiradores com o número que nós temos através do CNES, cerca de 5.800 respiradores públicos e privados na nossa estrutura de saúde. O trabalho de recuperação já começou.
Ele está sendo feito pelo sistema SESI e SENAI. Alguns equipamentos já ficaram prontos e foram liberados para o enfrentamento da pandemia. Nós montamos no SENAI algumas células de trabalho para poder organizar e tornar mais efetiva esse processo de manutenção. E agora, com o apoio da Polícia Militar, do governo, com essa logística, a gente entende que esse processo ele vai ser ainda mais ágil e mais efetivo. Também é o Estado se organizando, valendo-se, por exemplo, daquele respirador que estava parado numa clínica lá no interior, porque não tinha manutenção, não tinha demanda para ele. Identificado esse respirador, esse item tão importante nesse combate agora, o governo puxa para si a responsabilidade de consertá-lo, utilizá-lo de acordo com a demanda dos municípios, né? Então logo termine a necessidade de utilização dele, voltar com ele para o seu antigo dono devidamente consertado. Isso é solidariedade, isso é gestão, isso é logística e, acima de tudo, isso é efetividade no combate ao coronavírus. Simples, né? É complicado, mas é simples. Basta que haja essa logística, basta que haja ordem de comando, basta que haja liderança, sem dissonância de opiniões, né? Sentem, conversem, decidam o que fazer e, uma vez decidido, façam. Não fiquem de mimimi. É isso que a gente precisa aqui agora. Sacrifício e solidariedade. Foram esses os pedidos feitos pelo governador Romeu Zema, finalizando a nossa entrevista exclusiva, né, com o chefe do Estado. Vamos ver. Queria encerrar aqui, primeiro agradecendo a todos os mineiros pelo comportamento exemplar da grande maioria nesses últimos dias, semanas. Nós temos sido um Estado que tem dado exemplo para o Brasil. Temos tido um número de casos muito inferior proporcionalmente a outros estados. Isso mostra que nós somos, sim, um povo comprometido. O que eu peço ao mineiro é exatamente isso, que seja solidário nesse momento que é tão difícil para todos. Se alguém tem condição de ajudar o vizinho que está passando por necessidade, que ajude a associação de bairro. Nós precisamos dessa solidariedade nesse instante, que muitos perderam a fonte de renda que tinha, como eu disse aqui, sem nenhuma reserva, e acabam, às vezes, enfrentando problema até para colocar algum mantimento na despensa. Isso é o que eu peço ao povo mineiro. Bem, aí, com essas considerações, nós encerramos nosso bate-papo, nossa entrevista com o governador. Essa entrevista está na íntegra, já vai estar na íntegra no site da TV Alterosa, tá? E você vai acompanhar também no Jornal da Alterosa os principais momentos da entrevista. Eu só queria deixar claro para vocês o seguinte, foi uma conversa muito tranquila com o governador, apesar do assunto ser muito tenso. Muito tenso. E qual a percepção que eu tive, né? Depois de 15 meses de mandato, qual a percepção que eu tive? É um profissional extremamente preparado para a coisa privada, o governador Romeu Zema, né? O currículo dele diz isso. O jeito de falar sobre assuntos de gestão é muito claro, é muito fluido. Não utilizou em momento algum, comigo, durante a entrevista, nenhum tipo de metáfora, não. Foi direto ao ponto em todos os assuntos. Né? Respondeu absolutamente todas as perguntas que eu fiz. Falamos de pagamento, de escala de pagamento, de leitos, de tudo isso. Né? Em momento algum ele tergiversou. Perguntei a ele, né? Governador, vem cá, o senhor está se diferenciando muito de outros governadores, né? Como é que está a posição do governo federal para com o estado de Minas? A resposta dele foi: Stanley, o governo federal tem atendido às nossas demandas, né, naquilo que nós temos pedido, e eu não estou endossando muitas vezes algumas atitudes de alguns governadores, porque eles estão, abro aspas, trabalhando com um coeficiente alto de política. Né? Eu vou colocar agora na minha leitura de politicagem. Ele não disse essa expressão, eu estou dizendo. Né? Então, existe um discurso muito forte político e eu não vou me meter nesse assunto. Eu vou tratar de trabalhar pelo meu estado. Foi a resposta dele. Daí, a expressão que o governador Zema, muito mineirinho, está tendo no estado, no Brasil inteiro. Porque nós estamos andando, você está vendo que Minas está andando. A gente está correndo atrás do atendimento. Daqui a pouquinho eu vou colocar o mapa para vocês. Enquanto outros estados estão crescendo muito o número de mortes, assim, de uma hora para outra, Minas já está com a curva aqui, outra colar, a gente aperta um pouquinho ali, folga de cá.
né? Em falar nos números de mortes, eu vou trazer para vocês a informação, tá? Como eu disse, 14 mortes confirmadas, tá? 14 mortes confirmadas, nós informamos 11 ontem, hoje são mais 3 pessoas, então 14 mortes confirmadas. Uma senhora de 92 anos, que é aqui de Belo Horizonte, né, ainda estão sendo investigadas se ela tinha outro tipo de doença, tá certo? No sul de Minas também uma outra senhora de 82 anos e outra em Paraisópolis. Um senhor também de 59 anos em Varginha, ambos com outras doenças também, não foram divulgadas. Então, são 14 mortes confirmadas e 97 casos em investigação. Volto a dizer, nós precisamos, nesse momento, tratar da pandemia como um assunto comum, um assunto que atende a todos, mas que os países, de maneira geral, estão buscando se adaptarem pela busca, digamos assim, dessa vacina, que todos nós estamos perseguindo. Aproximadamente 82 mil pessoas, eu vou falar lá? 82 mil pessoas morreram em consequência da Covid-19 no mundo. Na China, uma boa notícia. O país registrou ontem o primeiro dia sem mortes pela doença desde janeiro desse ano e ainda reabriu oficialmente a cidade de Wuhan, onde começou a pandemia. Olha só. No dia em que o Japão declarou um mês de estado de emergência para Tóquio, Osaka e outras 5 regiões, a China comemorou o maior feito. 0. Nenhuma morte registrada no país onde tudo começou. E assim anunciou o fim da quarentena para Wuhan. Moradores da cidade industrial estão de volta aos shoppings, cafés e às estações de trens que conectam a metrópole ao resto do país e que estavam trancadas desde janeiro. Uma sensação de alívio, mas também um certo medo de um aumento de novos casos da doença, diz a chinesa apreensiva. A China tenta agora ajudar e dar exemplo ao mundo. Um esforço do regime de Xi Jinping para estreitar seus laços políticos e econômicos e rebater as críticas de que o país não conteve o início da crise. É um momento de solidariedade e cooperação, disse o representante da Organização Mundial da Saúde na China. 165 líderes globais e entidades civis pediram ao G20, o grupo das maiores economias do mundo, que seja aprovado um fundo emergencial para ajudar os países mais pobres a lidarem com essa pandemia. Eles alertaram sobre a importância de uma ação coordenada internacional para tentar evitar uma segunda onda de Covid-19 pelo mundo. Tá aí. E a China está tendo esse número importante aí, 0 casos desde ontem, a abertura oficial de todo o comércio. Agora façam as contas de quando isso começou. Novembro, dezembro, né? Primeiro caso oficial em janeiro, números que eu não concordo com eles, os números chineses, mas enfim, tem autoridades para cobrarem isso. Então vamos lá. Vamos supor que tenha sido janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses num país onde o cara fala assim, vai ser assim! E ninguém discute com ele. Não é igual aqui no Brasil, não, que tá todo mundo pedindo a cabeça do homem. Menos nós, né? Eu vou pro intervalo, eu volto já já. Minas Gerais agora são quantas horas? 1h20? 1h26. Eu sou fã, sou mesmo, daquele doutor Davi Wippe. Gosto daquele cara. Não conheço ele, não, mas gosto dele. O doutor Davi Wippe contraiu o coronavírus e depois de cumprir as determinações de 14 dias de quarentena, ele voltou. E voltou curado. Doutor, o que o senhor tomou? O que o senhor usou? Será que o senhor não pode falar mesmo? Por que vocês cobraram o exame de sangue do presidente Bolsonaro? Querem o resultado do exame dele de qualquer maneira. E do doutor Davi Wippe não tem que falar o que ele tomou. Por quê? Tantos pesos e tantas medidas? Minas Gerais tem hoje 97 mortes em investigação e 14 mortes confirmadas, é isso mesmo. São 614 casos confirmados, gente, 15 a mais do que ontem. Todas as regiões do estado já tem casos, tá? Os números de casos em investigação subiram. Hoje são 51.640 casos. 10 pessoas contaminadas são de outro estado ou outro país, tá? E estão aqui em Minas Gerais. 4 pessoas infectadas ainda não tiveram o município divulgado. Então, a gente chama mais uma vez a atenção, né, do crescimento na região central, no Triângulo e Alto Paranaíba, na Zona da Mata, enfim, em BH, o número de casos subiu muito.
24 novos casos em um único dia, né? O número de hoje é 299 casos confirmados em Belo Horizonte. Casos confirmados em Belo Horizonte. Pai e avô do ídolo da torcida do Cruzeiro morreram com suspeita de coronavírus. Ronaldinho Gaúcho deixa a cadeia, mas continua sob custódia da polícia paraguaia. Mineirão homenageia trabalhadores. A Isabel Guimarães fala comigo. Boa tarde, Stanley. Olha só, eu vou começar o noticiário de hoje com algo muito triste, para depois a gente terminar levantando a onda, levantando a bola, para melhorar o nosso dia, né? Infelizmente, o Montijo, ex-meio de campo do Cruzeiro, né? Ex-meio que fez um sucesso e tanto, saiu como ídolo celeste, tá no Laú, né? Universidade de Chile. Só que ele perdeu, Stanley, o pai e o avô com suspeita de coronavírus. O pai dele, o Walter Oscar, de 60 anos, foi internado no sábado passado e não resistiu, ele estava com sintomas de coronavírus, né, problemas respiratórios. E na semana anterior, o avô dele, de 91 anos, também faleceu com os mesmos sintomas. O Cruzeiro se manifestou nas redes sociais em apoio, né, lamentando o que aconteceu com o Montijo. E é claro que o mundo inteiro lamenta e que Deus conforte o coração da família do Montijo. Já o Ronaldinho Gaúcho passou de isolamento na cadeia para isolamento domiciliar, só que num hotel do Paraguai. É isso mesmo, depois de pagar cerca de 8 milhões de reais, 1,5 milhão, 1,6 milhão aí de dólares, como garantia, o Ronaldinho e o irmão dele deixaram a penitenciária em que estavam há pouco mais de um mês, né, 32 dias de prisão, e foram para um hotel do Paraguai, eles que foram pegos aí com passaportes, identidades falsas paraguaias, estão aguardando aí os desfechos das investigações sob custódia da polícia. Eles continuam de maneira domiciliar, mas sob a custódia da polícia. E também, gente, o Mineirão prestou homenagem aos trabalhadores que não podem ficar em casa, né, em função dessa pandemia e que trazem para a gente, né, a possibilidade de ficar em casa, porque eles estão trabalhando aí nas ruas. Então, teve mensagem projetada ali no Mineirão, uma atitude muito legal com a hashtag Tamo Junto e Isolado, e uma iniciativa maravilhosa. Parabéns ao Mineirão. Stanley, eu prometi que eu ia fechar o noticiário de hoje com notícia boa, né? Graças a Deus. Hoje tem mais uma live sobre positividade, sobre alimentação. Eu vou fazer pelo Portal UAI com a professora Dioga Caruna. Semana passada nós fizemos uma outra live e bombou, Stanley. Muita gente deixou perguntas. Hoje, às 8 da noite, eu espero vocês. Valeu demais, muito obrigada. Uma excelente tarde. Obrigado, Bebel. Excelente tarde, sim, mas presente eu vou dar para você. Agora chegou o Alterosa Agora com o Álvaro Damião. Até amanhã, se Deus quiser, chefão. Vai daí, meu chefe. Um abraço, até mais.